você tem um governador e juiz eleito como solução para evitar esse tipo de coisa, o sujeito reitera e copiando, plagiando o Sérgio Cabral, incluindo a mulher no esquema. Mesmo esquema, a mulher comanda um escritório de advocacia e utiliza-se esse escritório para desviar o dinheiro. Então, é realmente notável esse esforço que se realizou agora, deveria servir de exemplo. Vamos lá. Acho que agora vai mais fácil. Chegamos agora aqui a 55 participantes. Acredito que no decorrer das apresentações esse número aumente. Mas, senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. A coordenação da Frente Parlamentar em Defesa da Desoneração da Folha de Pagamento, por intermédio do seu presidente, deputado federal delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, em parceria com a Confederação Nacional de Serviços, em nome do seu vice-presidente, senhor Luiz Dinesi, agradece a presença de todas as senhoras e senhores parlamentares e todos os participantes. Esse debate será sobre o tema desoneração da folha de pagamento, será dividido em 4 painéis. O primeiro painel será sobre o panorama político da reforma tributária no Congresso Nacional e será conduzido pelo excelentíssimo deputado Marcelo Freitas. O segundo painel será conduzido pelo professor e ex-secretário especial da Receita Federal do Ministério da Economia, Marcos Cintra, e nos trará a realidade tributária do nosso país. O terceiro painel trará um estudo técnico sobre a desoneração transversal da folha de pagamento, estudo esse produzido pela FGV Projetos, sob encomenda da Confederação Nacional de Serviços, e será apresentado pelo senhor Luiz Dinesi, vice-presidente da CNS. Por fim, e não menos importante, o quarto painel será ministrado pelo economista e ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, professor Fernando Rezende, e nos trará uma nova base de financiamento para o Estado. Cada painel terá a duração de 10 minutos e peço cordialmente a colaboração de todos os convidados para que possamos respeitar ao máximo esse prazo, mesmo sabendo da complexidade do tema. Ao final da apresentação do último painel, será aberto um tempo para a pergunta dos parlamentares. Esse conteúdo será gravado e disponibilizado na íntegra pelo canal do YouTube da CNS. Para garantir o bom debate, organizarei a ordem das perguntas das senhoras e dos senhores parlamentares via a ferramenta Levantar a Mão, que é disponibilizada pelo Zoom. Com a palavra, o deputado federal Marcelo Freitas. Um ótimo debate para os senhores. Bom dia a todos. Eu queria, já que o tempo é bastante exíguo e realmente precisa ser, cumprimentar o professor Luiz Dinesi, da CNS, cumprimentar o professor Marcos Cintra, nosso grande articulador dessas reformas que estão em andamento no Congresso Nacional, cumprimentar o doutor Fernando Rezende, cumprimentar os deputados federais aqui presentes, na pessoa do meu amigo general Peternelli, autor de uma das propostas ou uma das emendas em andamento no Congresso Nacional. Basicamente, o nosso papel se resume em tentar traçar um panorama político a respeito das propostas que estão em andamento no Congresso Nacional. Queria, de maneira sintética, traçar um panorama sobre as 4 propostas que, a nosso sentir, estão em andamento no Congresso como um todo. A primeira proposta, todos nós sabemos, eu acredito que aqueles que participam desse debate aqui compreendam bem, é aquela proposta que foi estampada na emenda constitucional, na proposta de emenda constitucional 45, que cuida do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. A segunda proposta é que vem do Senado, é só para fazer esse contraponto do que está vindo de um lado e do outro, é aquela que cuida do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado. Mas nós temos aí, nesse caminho, uma terceira proposta, que é a proposta do governo federal, que cuida da contribuição social sobre operações com bens e serviços, a famosa CBS. Essa proposta está vindo no Congresso Nacional em 2 vertentes, uma sobre uma eventual alteração na PEC 45, que se encontra com sua comissão mista em andamento, e outra forma, o governo também buscou apresentar o projeto de lei 3887/2020,
que, sobre certo prisma, busca, mediante lei ordinária, fazer algumas alterações pontuais sobre o sistema de tributação em nosso país. Mas eu queria dar ênfase, nesse breve tempo que nos for propiciado, a respeito das outras duas propostas. A proposta que, a nosso sentir, é aquela que me traz uma maior simpatia, que busca trabalhar com o imposto único. O imposto único em duas vertentes. O imposto único federal, que busca unificar apenas os tributos federais numa única espécie tributária, e o imposto único nacional. O imposto único federal é uma proposta capitaneada pelo presidente do PSL, o deputado federal Luciano Bivar, já apresentada na Câmara dos Deputados, na comissão mista que cuida da PEC 45, e a outra proposta, a proposta do imposto único nacional, ela é capitaneada pelo nosso amigo, o general Peternelli. São duas situações que realmente nos trariam uma segurança muito importante nesse momento do país, já que, se levarmos em consideração aquilo que é apresentado pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, em contraposição ao chamado impostômetro, o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional criou o sonegômetro, que apresenta ao ano uma média de 400 bilhões de reais de sonegação fiscal exclusivamente nas contas da União. Ao estabelecermos o imposto único, que cuida de uma tributação em cima da movimentação financeira, nós estaremos trabalhando com uma hipótese tributária praticamente insonegável e certamente iria permitir que o país pudesse trabalhar em direção a um outro futuro menos burocrático, menos traumático para todos aqueles que lidam com questões tributárias em nosso país. À guisa de consideração, eu tenho que ressaltar que, desde a Constituição de 88, o nosso país ele elaborou cerca de 5,7 milhões de leis, a imensa maioria de normas tributárias. É uma situação que realmente gera apreensão, gera preocupação a cada um de nós, porque cerca de 280 mil leis pairam sobre a cabeça de cada brasileiro. Haja vista que nós estamos cuidando de espécies legislativas que transitam sobre os 3 entes federados, a União, os estados ou municípios. Então, nós temos que realmente reformular esse sistema de dor, esse sistema maluco aí. Como disse o doutor Fernando Rezende, é um caso até de um tratamento psiquiátrico no sistema tributário brasileiro, especialmente daqueles que têm opinado sobre essa questão, e buscarmos caminhar em direção a um outro futuro, a um futuro melhor. Obviamente, o curto espaço de tempo não nos permite detalhar profundamente cada uma dessas propostas. O general Peternelli, que está aqui no grupo também, pode discutir um pouco mais adiante sobre a sua proposta do Imposto Único Nacional. A gente pode tratar um pouco da questão do Imposto Único Federal, que é uma proposta que tem sido defendida pelo nosso professor Marcos Sintra, de longa data, é uma proposta que temos bastante simpatia, mas, nesse momento, eu queria dizer claramente o seguinte: embora essas propostas estejam em andamento no Congresso Nacional, a nosso sentir, com prioridade e de maneira mais importante, a medida que deveríamos buscar nessa ocasião seria algo que cuidasse de uma visão sobre a desoneração de folha de pagamento. Todos nós sabemos que o nosso país ele se encontra em uma profunda crise econômica, uma profunda crise fiscal, agravada, obviamente, por essa pandemia que a todos nós tem preocupado. Tivemos ontem num evento com o presidente Jair Bolsonaro, anteontem, desculpa, e ele ressaltava essa questão econômica e a necessidade de se resgatar emprego e renda em nosso país. A nosso sentir, só será possível discutir empregabilidade em nosso país se a gente trabalhar com uma proposta que pressuponha desoneração de folha de pagamento. De longos anos, o empresariado em nosso país, e falo isso como quem atuou como delegado de Polícia Federal nas duas últimas décadas, trabalhou assessorando o ministro no Supremo Tribunal Federal e como promotor de justiça, o empresariado foi marginalizado e criminalizado. Penso que chegou a hora, já passou da hora de atribuirmos um novo olhar ao empresário em nosso país,
um olhar que retire essa visão de se criminalizar o empresário, para que a gente possa dar o devido valor a quem tem gerado emprego em nosso país, a quem tem buscado gerar renda. E por esse motivo, a proposta da desoneração transversal da folha, ela capitaneada, discutida, enfrentada pela CNS, ela tem sido extremamente profícua, extremamente positiva para o nosso país. Então, caro doutor Luiz Dinesi, saiba que a CNS tem um grande parceiro na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Tenho certeza que grande parte dos parlamentares que aqui nos acompanham também é simpático a essa proposta de desoneração de folha, que deve ser tratada, a nosso sentir, simultaneamente ou de maneira antecedente às propostas de reforma tributária que se encontram em andamento no Congresso Nacional. Isso por quê? Porque, primeiro, é preciso saber até que ponto podemos desonerar a folha de pagamento para que, mais adiante, possamos discutir como é que poderemos compensar e de que forma compensar essa desoneração de folha de pagamento. Por essa razão, a proposta de reforma tributária ela deve ser tratada com prioridade, mas, a nosso sentir, com um olhar simultâneo ou posterior à questão da proposta de desoneração de folha de pagamento. Repito, somos muito simpáticos às propostas que cuidam do Imposto Único Federal ou do Imposto Único Nacional, com uma só alíquota estancando as inúmeras barreiras burocráticas que existem no nosso país, os inúmeros entraves que existem com uma fiscalização que poderia ser superada com a tributação em cima da movimentação financeira, e, além disso, as empresas poderiam, sem dúvida alguma, diminuir sobremaneira a sua estrutura burocrática voltada para a parte fiscal, para a parte contábil e para a parte jurídica, que realmente gera um ônus enorme para as empresas que não conseguem, até hoje, precificar os seus produtos no país. Eu costumo dizer que a gente tenta descobrir, por exemplo, o custo de determinado produto no Brasil e não conseguimos, face a essa loucura tributária que a todos nós, de longa data, assusta. Então, esse é um cenário daquilo que se encontra no Congresso Nacional. Penso que é viável que ainda nesse ano, 2020, a gente consiga aprovar uma proposta de reforma tributária. É necessário que haja um ponto de convergência, um ponto de consenso sobre qual dessas propostas melhor atenderá os interesses da sociedade brasileira. Repito, somos simpáticos à proposta que cuida do imposto único, mas, para concluir, entendo que é necessário que travemos, antes disso, uma discussão profunda sobre a desoneração de folhas de pagamento, para que possamos, ao final, conduzir com uma proposta de reforma tributária que consiga compensar eventuais desgastes financeiros e fazer com que a economia volte a crescer, gerando o tão necessário emprego, gerando a tão necessária renda em nosso país. Finalizo, Marcos, exatamente dentro do tempo proposto, agradecendo a participação de cada um dos colegas, de cada uma daquelas pessoas que tiveram o cuidado de entrar nessa plataforma e participar, até porque essa matéria interessa a toda a sociedade brasileira e certamente é a principal matéria desse momento no Congresso Nacional. Fomos o relator da reforma previdenciária da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e temos o orgulho de fazer parte da Comissão Especial da Reforma Tributária, que objetiva traçar um novo panorama para o nosso país, sem qualquer receio de agradar ou desagradar quem quer que seja, mas, se não, permitir que o nosso país possa trilhar o caminho do desenvolvimento, da prosperidade e do crescimento econômico. Obrigado a todos e nos colocamos à disposição para as dúvidas que surgirem no decorrer desse seminário. Perfeito, deputado. Muito obrigado pela pontualidade, muito obrigado pelo conteúdo passado. Passo agora a palavra ao professor Marcos Sintra. Fique à vontade, professor. Sempre um prazer ouvi-lo. Falta o microfone dele, o microfone.
Eu quero cumprimentar a todos, dizer da minha satisfação de estar participando desse evento e começar a minha fala a partir de alguns conceitos que o deputado Marcelo nos apresentou. Né? A primeira ideia é a ideia de que o objetivo final da nossa reforma tributária, pelo menos da forma como eu vejo, na minha concepção, seria a coisa mais simples, mais objetiva, mais automática possível, que levaria a um projeto de imposto único, nos moldes, por exemplo, da proposta do deputado general Peternelli, que propõe um imposto único nacional, englobando todos os tributos da União, de estados e municípios e tendo como base um mecanismo de cobrança sobre movimentação financeira. Isso eu trabalhei muito a minha vida inteira nesse objetivo, mas eu realmente, e aí eu concordo com o deputado Marcelo, nós precisamos dar o primeiro passo. Qualquer jornada começa com o primeiro passo. E a ideia do imposto único nacional, ou só mesmo do imposto único federal, é um objetivo que nós deveremos atingir dando cada passo à sua vez e construindo uma base para chegarmos até esta finalidade. Não é? Então, eu queria partir do momento em que nós estamos hoje. Né? Hoje, o grande tema do debate é a reforma de um imposto único. Vejam a ideia, o nome imposto único pegou. Só que o que está sendo proposto hoje, na PEC 45, é um imposto único sobre consumo, só quando o general Peternelli, o deputado Luciano Bivar, estão propondo o imposto único de todos os outros tributos, seja na esfera da União, seja na esfera de todos os entes nacionais. Mas hoje nós estamos tratando de um imposto único sobre consumo, que é um bom objetivo a ser atingido. Né? Eu tenho discutido muito com o professor Fernando Rezende, ele vai ter oportunidade de conversar depois, sobre a atualidade de determinados tributos. Né? Hoje, o que se tenta implantar no Brasil é um IVA, seja ele nacional ou só o IVA federal, que é a proposta do governo federal. A ideia é criar um IVA que é tido como um tributo criado no século passado para uma economia analógica, para uma economia industrial, para uma economia de 100 anos atrás. A ideia inicial do IVA, e o professor Fernando vai poder abordar isso se estiver no seu intuito, foi criado na década de 20 do século passado. Era outro mundo. Hoje nós temos um mundo digital, nós temos um mundo onde 70% do valor agregado, do valor da produção no mundo inteiro, hoje está praticamente concentrada no setor de serviços. E cada vez mais o setor de serviços deixa de ser o setor de serviço pessoal para ser um serviço digital, um serviço que é desempenhado através de bits e bytes e ondas e nuvens, e isso torna muito difícil nós continuarmos aplicando tributos como IVAs, por exemplo, que são tributos que exigem materialidade, territorialidade. A fiscalização de um IVA, até hoje, com o IVA da PEC 45 ou qualquer outro, ele exige a emissão de uma nota fiscal. E essa nota fiscal, atravessando qualquer barreira estadual, implica abertura de caminhões e fiscalização física do produto, conferência com a nota fiscal, ou seja, é um mecanismo de arrecadação tributária artesanal e que, eu repito, se aplicava a meados do século passado, quando o Brasil, pioneiramente, foi um dos primeiros países no mundo, se não o primeiro, em larga escala, a introduzir um IVA, que foi o então ICM. Né? Muito bem, então nós vamos ter a nossa discussão hoje aqui a criação de um imposto único sobre consumo, seja ele a PEC 45, a PEC 110, já é um outro escopo, porque já pretende... Quer dizer, ele traz outros tributos do que a PEC 45 e, por outro lado, nós temos a proposta do governo que tenta restringir, dentro do modelo do IVA dual, um IVA para o governo federal. Os estados poderiam melhorar o seu IVA estadual e os municípios
poderiam aderir ou não ao IVA estadual, mas também teriam condições de melhorar e aperfeiçoar o seu tributo, que é o ISS, inclusive tornando um tributo no destino, enfim, introduzindo uma série de mecanismos que modernizariam e dariam maior agilidade e baixo custo àquele tributo, que é, aliás, a proposta do chamado grupo Simplifica Já. Muito bom. Dentro dessa perspectiva, nós temos aqui uma grande incógnita, né? É viável a PEC 45? É viável a PEC 45. Ela cria um imposto único sobre consumo, ela cria um imposto sobre valor agregado bem articulado, é um bom imposto. É um bom imposto, a forma como está sendo proposta, ele de fato atende a todos os quesitos que nós exigiríamos num IVA teórico ideal. Ele está bem concebido. Da mesma forma, o tributo sobre valor agregado do governo federal também tem essa mesma característica. Então, a ideia é a seguinte: vamos introduzir um IVA no país, ainda que com aquela ressalva de que é um tributo antiquado e com a evolução do mundo moderno é muito provável que dentro dos 5 ou 10 anos nós vamos estar precisando de uma outra reforma tributária, porque esse tributo vai enfrentar dificuldades muito sérias para ser implantado, para ser operacionalizado com o andamento e o desenvolvimento do mundo digital. Muito bom. Partindo da viabilidade, seja da PEC 45, seja do PL 3887, a grande pergunta é a seguinte: este projeto ele tem condições de ser aprovado com as características com que eles foram apresentadas? Eu vejo uma grande dificuldade. E a principal dificuldade é que esta reforma tributária vai alterar em profundidade o equilíbrio tributário entre os vários setores da economia brasileira. A Câmara dos Deputados, aliás, a Comissão Mista da Reforma Tributária recebeu anteontem representantes da indústria, do comércio, da agricultura, dos serviços, e todos eles foram unânimes em dizer que haveria, de fato, uma alteração muito grande na relação de preços entre esses setores, causados, em parte, pela excessiva oneração sobre o setor de serviços. E o setor de serviços, por ser um setor que hoje é tributado no consumo, com uma alíquota mais baixa, no PIS/COFINS, com 3,65% a maior parte, embora muitos setores de serviços também sejam tributados com 9,25%, mas o setor de serviços, além disso, ele é tributado com, por exemplo, uma altíssima carga sobre folha de salários. Então, não dá para dizer que o setor de serviços é pouco tributado e que, consequentemente, com a implantação da PEC 45 ou do PL 3887, se estaria restabelecendo um equilíbrio. Não. O que nós precisamos ver é a carga tributária total desse setor. O setor de serviços paga, de fato, menos tributo sobre consumo. Não paga ICMS, mas paga o ISS, paga o PIS/COFINS, incidente sobre uma base muito ampla. Se nós formos adicionar todos os tributos pagos, seja pelo setor manufatureiro, seja pelo setor industrial, nós vamos ver que existe um equilíbrio e que esse equilíbrio será rompido caso seja aplicada da forma como proposta a PEC 45 ou o PL 3887. A literatura toda aí nos jornais está mostrando a exaustão que o setor de serviços vai sofrer uma brutal elevação de carga tributária, podendo chegar a 300%, 400% em determinados setores. Aí muitos dizem, mas o setor de serviços é pouco tributado. Não é, acabamos de ver que não é. Se nós olharmos toda a carga tributária sobre o setor, há um equilíbrio. Mas o segundo grande problema é que isso pode fazer com que o setor de serviços, ao sofrer uma enorme elevação da sua carga tributária, contamine também outros setores da economia. Hoje, o setor de serviços ele está enraizado em tudo, seja na produção agropecuária, seja na produção de manufatura, o componente de serviços nesses setores é muito forte. Consequentemente, uma elevação forte no setor de serviços, nos preços do setor de serviços, poderá, sim, se difundir por toda a economia e gerar efeitos bastante deletérios do ponto de vista da organização desses setores.
Então, qual seria a solução? A solução é a desoneração de folha. A única forma de nós viabilizarmos, seja a PEC 45, seja o PL 3887, é com uma total desoneração da folha de salários. Por quê? Porque neste componente específico do tributo sobre consumo, o setor de serviços receberá uma compensação na medida em que ele é altamente intensivo em mão de obra e se houver uma desoneração do custo de 20% sobre esse setor, que é o custo do INSS, é a contribuição patronal ao INSS, haveria uma compensação e tornaria mais viável a aprovação, seja da PEC 45, seja do PL 3887. É evidente que a PEC 45, pela sua dimensão, vai exigir uma desoneração maior ainda do que a mera desoneração necessária para viabilizar o PL 3887. Mas, do ponto de vista qualitativo, é o mesmo fenômeno. Há necessidade de reequilibrar o peso da elevação da carga tributária entre setores e para viabilizar a proposta, inclusive para neutralizar a oposição do setor de serviços à reforma tributária, haveria necessidade da desoneração de folha. Então, essa é a justificativa conceitual da desoneração de folha. E eu acho, deputado Marcelo, que a frente parlamentar vai ter, pela desoneração de folha, pode ter um papel de importância crucial na medida em que será um fórum, um núcleo, para se discutir o que é essa desoneração de folha, como essa desoneração de folha vai ocorrer, quais as suas características, e com isso nós passemos a entender um pouco melhor essa discussão. E eu quero rapidamente, nos 4 minutos que me restam, falar sobre esta desoneração. Primeiro, eu vejo que o governo está tentando avançar a proposta de desoneração através de um imposto sobre movimentação financeira. Eu queria dizer a todos o seguinte: eu passei um período dentro da Receita. O desafio de achar uma forma de desonerar a folha, eu o enfrentei enquanto estive lá. E eu confesso que busquei todas as alternativas possíveis para a desoneração de folha, todas. E não encontrei outra que não um tributo sobre movimentação financeira para essa desoneração de folha. Convidei a todos que apresentassem alternativas e continuo colocando esse desafio. Eu acho que nós precisamos discutir todas as alternativas, inclusive a própria frente parlamentar pode ser um fórum para se discutir qual é a maneira de se desonerar a folha. Mas eu quero dizer o seguinte: alguns dizem, olha, vamos aumentar o imposto sobre consumo. Mas se todo o problema que nós estamos vivendo é porque a alíquota do imposto sobre consumo já é exagerada, já vai gerar uma sobrecarga gigantesca sobre o setor de serviços, não faz sentido desonerar a folha aumentando a alíquota seja do IBS, seja da CBS. Vamos aumentar o imposto de renda, mas o mundo inteiro hoje está reduzindo alíquotas de imposto de renda. Nós temos uma alíquota efetiva de imposto de renda pessoa jurídica de 34%, é uma das mais altas do mundo. O esforço do governo é reduzir a alíquota do imposto de renda. Portanto, não dá para elevar a alíquota de imposto de renda pessoa jurídica. Ora, vamos então aumentar a tributação sobre os mais ricos, aumentar as alíquotas do imposto de renda pessoa física, mas isso tem impactos extremamente importantes, inclusive o mais deletério, é fuga de capital, é aumento de sonegação, é aumento da evasão. Então, veja, aumentar imposto sobre renda no Brasil, não há espaço para isso. Pelo contrário, o esforço no mundo inteiro para nós nos tornarmos competitivos no mundo é reduzir a alíquota de pessoa física e jurídica. É o que o mundo inteiro está fazendo. Existe a alternativa de tirar algumas distorções, e aí eu concordo. Vamos tirar alguns benefícios que não se justificam, vamos simplificar e acabar com alguns privilégios que foram conquistados aí por lobbies, etc. E isso faz sentido. Isso faz sentido. Só que, numericamente, o volume dessas distorções é muito baixo e não chega perto sequer do volume necessário para uma desoneração de folha. Então, só restou
a tributação sobre movimentação financeira. Eu acho que este é o grande caminho para nós viabilizarmos a reforma tributária. E eu quero encerrar aqui, Marcos, dizendo o seguinte: a imprensa, logicamente, com seus objetivos comerciais, etc., e até mesmo para estimular a curiosidade e o debate nacional, faz um esforço muito grande para identificar o imposto sobre pagamentos com CPMF, que é um nome maldito, infelizmente, e ele esse tributo funcionou durante 12 anos no Brasil, foi muito bem sucedido, foi responsável, inclusive, pelo sucesso do Plano Real, ele funcionou durante 12 anos sem gerar nenhuma distorção à economia brasileira, não houve contencioso, é insonegável, todo mundo paga, mas, infelizmente, ele foi vítima de uma discussão política, de um debate político muito forte no governo do presidente Lula, e ele acabou estigmatizado como um imposto maldito. Então, toda vez que se fala nesse tributo sobre pagamentos, a imprensa é a CPMF, aí se cria um ambiente muito negativo com relação a esse tributo. Eu queria dizer o seguinte: nós precisamos desmistificar esta concepção. A mensagem que eu queria deixar aqui a todos os parlamentares, a todos que estão nos assistindo, é o seguinte: pelo contrário, se nós criarmos um tributo sobre pagamentos, isso não vai contrariamente ao que se deseja de uma boa reforma tributária. Pelo contrário, um tributo como esse é o tributo que vai viabilizar a implantação de um tributo único sobre consumo. Ele é que vai permitir, seja a PEC 45, seja a PEC 3887, o PL 3887, ser aprovado, porque sem isso o conflito é muito forte. Em segundo lugar, um tributo sobre pagamentos, ele tem uma outra característica extremamente importante. Nós vivemos um mundo pós-pandemia, nós temos 50 milhões de desempregados, desalentados, empregados que trabalham no gig economy, no sharing economy, ou seja, nós temos 50 milhões de pessoas que estão muito abaixo do padrão desejado de emprego e renda. E nós tributarmos em 20% a folha de salários, isso é um crime contra a geração de emprego e renda. Então, a eliminação, a desoneração de folha, além de permitir a reforma tributária, de dar a compensação a um setor que será fortemente prejudicado caso os projetos sejam aceitos, além disso, ele ainda estimula a geração de emprego, ele ainda estimula a geração de renda, ele abre o mercado de trabalho, ele facilita a abertura de novos postos de serviço, e que é uma necessidade no mundo pós-pandemia. Além do que, é uma forma de financiar o INSS com um tributo sobre pagamentos que deixa de incidir sobre folha, e nós sabemos que a folha de salários é uma base tributária em extinção, ela está desaparecendo. O trabalho com carteira assinada está sumindo como base tributária facilmente utilizável para o financiamento da Previdência Social. E se nós já temos hoje um déficit gigantesco na Previdência, ele vai ser potencializado caso continuemos a insistir em usar a base da folha de pagamentos para o financiamento da Previdência. Então, essa base está desaparecendo. Vamos substituir por uma base universal, ampla, insonegável, de baixo custo, que não gera contencioso, que é a base sobre pagamentos, que é o tributo sobre pagamentos, sobre movimentação financeira. Então, a mensagem que eu quero dizer é o seguinte: um tributo sobre pagamentos não deve ser absolutamente um ponto de discórdia na reforma tributária. Pelo contrário, é um ponto que todas as partes, defendendo os seus projetos, deveriam apoiar. É a forma de nós viabilizarmos um projeto de reforma tributária. Caso contrário, sem a desoneração de folha, eu temo que nós vamos ter, nesta legislatura, mais um episódio semelhante às legislaturas dos últimos 30 anos. Muita discussão e nenhum resultado em termos de reforma tributária. Perfeito. Então, professor Marcos, muito obrigado pela explanação, pela aula. Concedo a palavra agora ao vice-presidente da CNS, senhor Luigi Nesi, para a apresentação do estudo de uma desoneração transversal da folha de pagamento. Fica à vontade, Luigi.
Microfone, Luiz. Liguei o celular. Obrigado, Marcos. Obrigado pela oportunidade, deputado Marcelo Freitas, pela oportunidade que nos está dando de discutir esse assunto que nós estamos propondo há 20 anos, que é a desoneração da folha de pagamento. Esse estudo feito pela Getúlio Vargas, na época, 20 anos atrás, fez com que nós defendêssemos, a partir daquele momento, essa posição, desonerar a folha de pagamento, desonerar o trabalho para garantir mais emprego. E essa discussão, deputado, vai muito de encontro ao que o senhor falou no início. Nós temos que, efetivamente, desonerar, antes de qualquer reforma tributária, desonerar o trabalho para poder equalizar as atividades econômicas no mesmo nível para discutir, eventualmente, uma reforma do sistema tributário. Eu queria, por favor, apresentar, eu aprendi com o general Pertenelli que um bom projeto tem que ser apresentado em algumas folhinhas, viu, general? E eu estou copiando o seu discurso e a sua apresentação que o senhor faz quando o senhor apresenta o seu projeto. Eu gostaria de ler, que fosse colocado no ar a nossa proposta, por favor. A proposta é simples, é desonerar a folha de pagamento, substituindo os encargos sobre a folha por uma contribuição sobre alimentação financeira, reduzindo os impostos sobre a mão de obra, reduzir a informalidade da mão de obra, criar bases sustentáveis de financiamento para a Previdência. Esse é o nosso objetivo básico da nossa proposta. E quais são os impostos que nós queremos substituir? Nós queremos substituir o imposto patronal, que é os 20% de INSS, tirar também a contribuição de INCRA, que, infelizmente, eu não sei por que está esse imposto e durou tantos anos, nós pagamos INCRA de pessoas que trabalham no asfalto, por exemplo. Contribuição para o salário e educação, que também é um encargo muito forte sobre a folha. E a contribuição dos trabalhadores. Nós queremos diminuir também a contribuição dos trabalhadores. Por que isso? Porque quando você vai pagar a CPMF, e uma das críticas que eram feitas eram pagas sobre o salário dos trabalhadores. É verdade. Na hora que o trabalhador vai sacar o dinheiro dele para pagar suas contas, ele vai pagar a contribuição de CPMF, que seria a contribuição que nós estamos propondo. Então, você diminuindo 3 pontos percentuais do INSS do trabalhador, praticamente, quando ele vai sacar o dinheiro, ele já foi compensado com desconto dos 3 pontos percentuais na sua faixa salarial. Isso faz com que, deputados e senadores que nos estão ouvindo, e pessoal em geral, faz com que os salários de 50 milhões de trabalhadores não paguem a contribuição sobre alimentação financeira. Essa contribuição será paga pela sociedade, conforme o artigo 195 da Constituição, que diz que a tributação, a Previdência tem que ser financiada por toda a sociedade. Com isso, a gente elimina essa possibilidade de que o trabalhador pague sobre o seu salário a contribuição sobre alimentação financeira. Qual é a nova base? É uma base sobre sistema tributário, que é uma contribuição sobre alimentação financeira. Para que se alcance isso e claramente seja definido quais são as alíquotas necessárias para essa desoneração, nós temos aqui uma tabela exatamente que mostra os cálculos que são necessários para diminuir essa carga tributária sobre cada item. A contribuição das empresas, os 20%, que corresponde a 124 milhões pelo levantamento feito em 2017, precisa de uma alíquota de 0,44 sobre a mesma base que foi usada quando da CPMF. A contribuição sobre a atividade do Simples, que também pagam as contribuições de INSS, é necessário, que são 69 bilhões, seria necessário mais 0,2 pontos percentuais na alíquota para substituir esses encargos. E o salário de educação, 0,071%, e a contribuição dos assalariados, que são 14 bilhões, que com isso nós desoneramos o assalariado, precisa de uma contribuição de 0,05. E o INCRA, que hoje recolhe 1 bilhão e 200 milhões de reais em 2017,
2017, isso subcalculado em 2017, precisaria de uma alíquota de 0,04. Essa soma dá 0,81, só no saque do pagamento ou transferências de recursos. Então, é uma alíquota, muitos podem achar, não, é alta. Não, não é alta a alíquota. A alíquota é uma alíquota super suportável, porque se com 0,81 nós conseguimos arrecadar 230 bilhões de reais, e sem nenhum questionamento e aumentando a base, nós vamos diminuir a carga tributária de todos os setores, como nós vamos apresentar aqui em seguida. Qual é a base que nós estamos usando de arrecadação? São os 28 trilhões do ano calculados em cima do ano 2017, que era a mesma base que foi usada quando da criação da CPMF. Foi modificado ao longo dos anos e nós estamos acompanhando ao longo desses anos todos, e a base se mantém proporcional à necessidade da arrecadação da contribuição sobre os salários das pessoas. Por favor. Podemos virar a folha. Quais são os impactos dessa mudança? Primeiro, praticamente fim da sonegação. Esse imposto, como o professor Marcos falou, ele nunca foi questionado, não houve nenhum questionamento de sonegação, não tem nenhuma ação de cobrança, durante 12 anos não teve nenhuma ação de cobrança até hoje que está pendente de solução. Portanto, ele é praticamente insonegável, esse imposto. Da base tributária estável, nós mostramos aqui que durante esse período, depois que foi retirado esse imposto, a base é a mesma e a base é estável, portanto, a tendência é criar, quanto maior a base, um crescimento vegetativo dessa arrecadação sem aumento de carga tributária. Redução do custo Brasil. Pelos cálculos nossos, o custo Brasil diminuiria 0,9% do IGP. Aumento das exportações. Diminuindo o custo Brasil, evidentemente, nós temos condições de melhorar as nossas exportações. De competitividade também. Claro que se você tem menos custo da mão de obra, mais condições de você empregar, mais aumento e menos impostos, você está aumentando a sua competitividade. Aumento dos investimentos. O custo caindo, você tem chance de investir mais em determinados setores, principalmente no setor de serviços, que é o setor que vai empregar no país, e cada vez mais temos que investir nesse setor para que ele possa produzir melhores condições. Crescimento econômico. Também nós temos um aumento de crescimento econômico que está sendo colocado e sendo discutido, de cerca de 1,8%. Um equilíbrio fiscal, aumento de arrecadação de 2%. Por que isso? Porque a base aumentou e todos aqueles que hoje não pagam impostos vão pagar um pouco mais, sem aumento de carga tributária. Portanto, haverá um aumento vegetativo da arrecadação, sem aumento de carga tributária, em função de buscar onde há sonegação, informalidade e etc., inclusive atividades econômicas que não pagam absolutamente nada. Nesse caso, todos vão pagar, as ONGs, as igrejas, todos pagariam esse imposto, e é um pequeno imposto, não é um imposto abusivo, podem simplesmente contribuir com essa possibilidade de financiar a Previdência. Esse imposto, volta a insistir, é para financiar a Previdência. Essa é a nossa proposta. Aumento do emprego. Nós estimamos que vai aumentar o emprego em 2,3% somente com essa alteração. Claro que é uma fotografia. A partir desse momento, depois, tem que ser aumentada a atividade econômica para poder aumentar o emprego. Simplesmente com a modificação do sistema tributário, a gente não aumenta o emprego. O que aumenta o emprego, efetivamente, é aumento da atividade econômica. Mas, com isso, nós estamos incrementando a atividade econômica. E dá uma segurança jurídica e formalização do emprego. Por quê? Porque hoje nós temos questionamentos com a atividade trabalhista, muitos questionados por todos. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, se você pagar uma conta de telefone de um funcionário que você entregou para ele o telefone para ele usar e para usar para o trabalho, a Receita pode interpretar isso como distribuição de salário e, portanto, te onera nessa conta que você está pagando para o teu funcionário. Com isso, não havendo impostos sobre os salários, evidentemente, isso
não teria mais questionamentos por parte do fisco e nem da Receita Federal. E melhoria a relacionamento entre empregado e empregador em proporções que nós entendemos que vai diminuir, inclusive, os problemas trabalhistas e as questões trabalhistas em cerca de 20% a 30% dos questionamentos hoje na área trabalhista. Com isso, nós teríamos, em todos os setores, e aqui eu gostaria de salientar, em todos os setores nós teríamos diminuição dessa carga. Até começando com a indústria de transformação, que vai diminuir cerca de 10%, e no comércio, por exemplo, nós estaríamos diminuindo cerca de 53,8% dessas atribuições sobre a atividade das contribuições sociais, que nós estamos diminuindo. E essa curva mostra que há uma constância entre a remuneração, a arrecadação feita sobre folha de pagamento e a contribuição proposta por nós sobre a movimentação financeira. Portanto, esse é um imposto seguro, é um imposto que traz benefícios em vários setores, e aqui tem uma informação sobre como esses benefícios estão feitos através de atividades sobre famílias e empresas. Por exemplo, as escolas vão diminuir o custo em 5,6%, os serviços domésticos em 5,2%, os condomínios em 4,7% e assim por diante. E enquanto que as empresas vão ter uma diminuição de carga tributária por volta do setor de vigilância, por exemplo, de 7,9%. Simplesmente mudando essa base tributária hoje sobre folha, sobre a movimentação financeira. Até a infraestrutura, todos os processos de infraestrutura, informações de serviço logístico, de desenvolvimento de software, etc., todos eles vão ter uma diminuição de carga tributária. Por que isso? Porque nós estamos diminuindo exatamente aquilo que foi colocado. O nosso custo, que nunca foi levado em consideração, é a mão de obra. A nossa matéria-prima é a mão de obra. Se você não desonerar a mão de obra e não tirar isso sobre a carga, sobre os setores que empregam cada vez mais, vocês não têm uma equidade para poder discutir, eventualmente, uma nova sistema tributário, ou um IVA, ou um imposto único federal, enfim. A proposta feita pelo governo, por exemplo, agora, ela nos demonstra, e nós temos estudos feitos, que vai aumentar a carga tributária em termos reais, em cerca de 2,3%. Portanto, com os 12% que hoje estão sendo apresentados, a carga tributária vai ter um aumento expressivo para todos os setores em geral, e particularmente para o setor de serviços, que a carga tributária será brutal, o aumento de carga sobre esse setor, em função de que a matéria-prima, volto a insistir, é mão de obra, e nós, nós não temos nada para compensar, e nós somos sempre no fim da linha com relação à tributação. E não temos o que compensar em atividade. Inclusive, atividade de criatividade, você cobra o serviço em função da criatividade, e não tem salários, não tem benefício nenhum para serem compensados. Portanto, qualquer consultor, por exemplo, que faz uma consultoria e cobra em função da sua capacidade de consultoria, ele não tem o que descontar, e a empresa não teria nada para descontar. Portanto, a carga vai diretamente sobre o custo dos serviços prestados por essas empresas de consultoria, assessoria, software, educação e etc. Era isso que eu queria apresentar. Muito obrigado, e espero que com essa iniciativa de desoneração da folha de pagamento e com essa frente parlamentar capitaneada pelo deputado Marcelo Freitas, a gente possa conseguir reverter o processo e iniciar um processo de reforma administrativa, fiscal e tributária com essa proposta da desoneração da folha que vem sendo definida pela CNS há 20 anos. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Luigi. É muito importante ter uma proposta concisa, resumida e clara, para que as pessoas que não são mestres que nem vocês consigam entender e dar tração para que essa proposta caminhe com maior celeridade no Congresso Nacional. Vou ceder a palavra ao professor Fernando Rezende, ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, para fazer a sua manifestação. Fica à vontade, professor Fernando, só habilitar o microfone do senhor. Muito obrigado. Já está.
Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu queria cumprimentar todos os presentes na pessoa do deputado Marcelo Freitas, que lidera esse importante debate, e tentar resumir o que eu tenho a dizer nos 10 minutos que temos aqui. Já são praticamente meio-dia, então eu vou tentar cumprir a regra. A primeira coisa que eu queria salientar é o seguinte: o mundo passa por uma importante revolução. Uma revolução que repercute na maneira como os negócios se organizam nesse novo mundo. Isso é importante ressaltar quando se discute qualquer reforma tributária. Foi assim há um século atrás, quando a Revolução Industrial levou a uma mudança radical na maneira como as vendas eram tributadas. Porque o IVA não é um imposto. IVA é um método de arrecadação de um imposto sobre vendas, que foi adotado no início da Revolução Industrial, foi desenhado no início da Revolução Industrial e foi adotado a partir de meados do século XX. Para quê? Para desincentivar a verticalização das atividades produtivas, que era o parâmetro do momento, e com isso incentivar a competitividade, etc., etc. Então, agora, qual é o novo modelo de organização dos negócios que surge com essa revolução digital? Toda revolução que ocorre no mundo da tecnologia repercute na maneira como os negócios se organizam, obviamente. Vale lembrar que quando a Revolução Industrial começou e surgiu o tear mecânico, os luditas, assim chamados, foram tentar quebrar os teares, garantir empregos. Nós não estamos fazendo isso agora. Falam em tributar rebozo, então a gente vai bloquear o futuro? Não, a gente tem que discutir como é que o modelo tributário tem que se ajustar a uma nova realidade que está se formando. Não vai acontecer tudo de uma vez só. Por isso que eu defendo outra coisa. Eu defendo que a gente veja qualquer iniciativa de reforma tributária como um processo, não como um evento que vai acontecer de uma só vez. Porque redige uma emenda constitucional com todos os detalhes possíveis e joga no Congresso Nacional. Assim foi o que foi feito nos últimos 30 anos. Não vai nada para frente. Eu assisti a todos os fracassos e já estava ficando cansado. Agora eu estou mais otimista. Por quê? Porque quando você faz uma iniciativa assim, envergadura, reforma tributária é uma coisa complexa, não é uma coisa simples. E aí, se a gente parte disso, a gente chega à seguinte conclusão: está amarrado no passado. Por quê? Porque o Brasil tem uma restrição, a carga tributária não pode cair. Então, obviamente, qualquer proposta de reforma ampla implica em redistribuir a carga entre setores. E aí começa a briga. Não só entre setores, implica em redistribuir a carga entre os entes federados. E aí a briga é muito maior. Por isso que nunca se chegou a um acordo, e eu tenho certeza que não se chegará se insistirmos nesse caminho que eu considero equivocado. O que é preciso fazer? Nós estamos num mundo de grandes incertezas. O que vem à frente? De início, o Brasil achava que o problema ia durar 2 ou 3 meses, adia o pagamento de alguns tributos por 3 meses, que lá na frente a gente resolve. Resolveu nada. Não há nenhuma garantia de quando essa crise provocada pelo Covid vai terminar. E, consequentemente, o que vai acontecer depois? Porque depois do Covid, muitas das coisas que a sociedade está se ajustando a essa nova realidade vão se consolidar. Então, o princípio fundamental que eu vejo numa discussão de reforma tributária é flexibilidade. Nós não podemos congelar o futuro. Reformas com prazo de transição de 10 anos? Impossível. E ignorando a tradição brasileira de mais de 50 anos, que toda vez que você põe um prazo para mudar alguma regra tributária, esse prazo é prorrogado. Vejam a exemplo da Lei Candir, está sendo prorrogada até hoje. A Zona Franca de Manaus, há mais de 50 anos, e outros. Então, não adianta dizer que tem 10 anos de transição, vai ser muito mais se fosse seguir esse caminho. Então, no momento de incerteza, de insegurança, qual é o princípio fundamental? Prudência. A gente precisa desenhar, primeiro, analisar em profundidade o diagnóstico.
eu não conheço nenhum diagnóstico detalhado em um documento escrito que diga como é que você chegou a esses resultados, como é que você calculou a alíquota que vai ser necessária para substituir e assim por diante. E, a partir do diagnóstico, você deve desenhar uma estratégia. Você quer chegar aonde? Você quer chegar a um imposto único? Pode ser. Você quer chegar a um outro modelo de tributação mais simples? Pode ser. Mas, ok, onde é que você quer chegar? E como é que você desenha a trajetória, o caminho que você precisa percorrer para chegar lá? E dá o primeiro passo. Porque se o primeiro passo for equivocado, o caminho está bloqueado. É um pouco como dizia o poeta mineiro. No meio do caminho tem uma pedra. Drummond de Andrade. Mais uma, mais outra e muitas pedras mais. O que ele está dizendo com isso? Como é que isso se aplica ao campo tributário? Tem muitas pedras no caminho. Se você der o primeiro passo correto, você abre possibilidades de prosseguir. Aliás, o Marcos disse isso também na palestra dele. Como é que a gente vai avançar nessa trajetória? Porque tem sempre mais uma pedra. E as pedras que vêm, você não sabe ainda como é que as inovações tecnológicas vão acarretar mais mudanças ainda no mundo da tributação. Então, para mim, o primeiro passo está definido com clareza. É o impacto no emprego, porque o primeiro efeito importante, não só para o governo, para a sociedade, dessas mudanças, é a perda do emprego. A perda do emprego que não vai ser mais, não vai retornar ao modelo tradicional do emprego do século XX. Grande massa de trabalhadores empregadas em grandes indústrias, isso não vai acontecer mais. Então, essa base tributária, que é a tributação do emprego, era útil no momento em que se instituiu o chamado Estado do Bem-Estar Social, que visava o quê? Proteger os trabalhadores contra os riscos de perda de capacidade de gerar renda para sustentar as suas famílias, por conta de desemprego, de doença ou de invalidez. Eram os três casos amparados pelo regime de proteção social agora, de então. Agora tem mais um caso. O governo vai ter que amparar os trabalhadores que não estão doentes, não estão inválidos e nem tão velhos, mas que não vão ter condições de empregabilidade por falta de qualificação profissional para ascender a posições nessa nova atividade econômica. Então, aí, o que significa? Nós estamos numa contramão terrível. A tributação dos salários sofre uma enorme erosão, porque a base de salário está sendo erodida profundamente. De um lado, cada vez arrecada menos. A Seguridade Social, que foi criada lá em 88, já dá um déficit de 3,5 pontos percentuais do PIB. Agora, você imagina o que acontecerá daqui para frente. Com a base tributária encolhendo, a base de financiamento atual do regime previdenciário, e, de outro lado, a demanda por assistência e por previdência crescendo, por conta de dois fatores principais: o envelhecimento da população e a entrada de novos, vamos dizer assim, necessitados, de novas pessoas que vão necessitar da assistência do governo. Está aí o programa emergencial de auxílio, que foi criado agora e que dificilmente será extinto daqui para frente, porque ele vai... Novas leis, digamos assim, de pessoas vão ter dificuldade de encontrar trabalho no chamado regime formal de trabalho, e vão partir. Os que não podem vão partir para a informalidade, os que podem vão trabalhar para fora. Quer dizer, a nova geração de jovens brasileiros que estão saindo das universidades, bem qualificados, não vão querer ficar trabalhando no Brasil, vão embora. Então, essa discussão de que você vai compensar a desoneração da folha com imposto de renda é uma loucura. Vai aumentar a progressividade do imposto de renda? O Brasil vai exportar cérebro, que hoje é o elemento, é o capital principal do Brasil, das grandes empresas do futuro. Não é a máquina, não é nada disso. O capital é o capital intelectual. Todas essas grandes empresas que tem hoje, o Google, o Amazon, etc. Qual é o capital que dá esse valor de mercado a essas empresas? É o capital intelectual.
Então, o Brasil precisa pensar claramente no que tem que ser feito agora. Então, vou insistir. Agora, a gente tem que defender a unhas e dentes, para usar uma expressão popular, né? A desoneração da folha de salários. Aí as pessoas, os críticos desavisados, dizem assim, não, isso não vai gerar emprego. Eu digo, meus amigos, o objetivo fundamental disso não é gerar emprego agora, não. Isso pode ser um objetivo momentâneo, como mencionou o Luiz na exposição dele. O objetivo principal é garantir o financiamento do regime de proteção social que o Estado brasileiro precisará manter. Como é que vai manter isso? Numa situação onde já tem déficit, o déficit vai ser crescente ao longo do tempo, por razões já mencionadas. Então, nós vamos querer fazer o quê? Que o Estado não tenha condições de manter essas pessoas em condições mínimas de existência? É isso que a gente está querendo? Eu acho que não é. Ninguém está olhando para esse lado do problema. Não, isso não vai aumentar emprego, isso é cumulativo. O que significa cumulatividade nesse mundo de hoje, onde as transações que ocorrem na nova economia são transações que circulam no espaço? A expressão que eu venho usando, a imagem que eu venho usando dessa nova transição, antigamente era uma ferrovia longa, que processo de produção e distribuição de mercadorias. Hoje, eu chamo de uma roda viva. Você não sabe onde o valor está sendo criado no início e onde o produto vai ser entregue. Não está localizado no espaço físico, não tem território para definir quem vai arrecadar o quê. Então, a gente está sonhando que as coisas vão ser feitas como eram no passado. Não vamos. Nós temos que abrir mão de preconceitos, de paradigmas, de axiomas que se consolidaram ao longo desses anos todos e que são acriticamente utilizados para criticar a proposta de usar a tributação das transações financeiras para financiar para substituir o financiamento da região. Não é um novo tributo, meus amigos. Não é, a CPMF foi no passado, agora não é mais, agora não é um novo tributo que resulta de uma nova base. Porque tributo, só existe tributo se existir uma base tributária sólida. Né? Então, as bases mudam, as espécies tributárias sofrem, assim como as espécies da natureza. Na célebre frase do Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu diria que no universo tributário é a mesma coisa. As espécies tributárias, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então vamos transformar o quê? A maneira como vamos tributar as rendas. Por quê? Porque não existe um local físico para você apurar o valor daquelas transações. Foram definidas lá na nuvem. Então, qual é o valor? Como é que você vai dizer? Porque não tem preço de mercado nessas transações digitais modernas. Não tem um preço. Como é que você vai definir? Só vai saber o valor na hora que fizer o pagamento. O sujeito pagou quanto por aquilo que ele está adquirindo numa plataforma digital? Pagou isso? Então, isso é o que vai dar a informação para cobrar o tributo. Não, vamos deixar isso de lado e vamos ter o seguinte, vamos inventar todo um processo novo na área operacional administrativa, por meio de um tratamento sofisticado de notas fiscais, do Big Data, e etc., etc., e resolver isso de uma maneira simples. Não acho que vai ser simples. Eu não li em detalhes a proposta do Simplifica Já, mas dei uma olhada por cima e acho que também não via em princípio nada de simples. É para complicar uma coisa que pode ser simples. Então, vamos botar os pés no chão e discutir a reforma tributária de uma maneira que será muito mais conveniente para transitar na direção de um novo modelo tributário do século XXI. O IVA, no momento, ele pode coexistir? Sim, pode, porque nós não vamos fazer. Assim como no passado, a adoção do IVA foi gradualmente implantada no mundo. Começou na meados do século. O Brasil foi o primeiro a adotar o IVA, como sugeria até os especialistas, porque cobrava em todas as etapas do processo até a venda do produto final. Na França não era assim.
A França parava no processo da venda no atacado. Tá? E agora nós podemos inovar. Não, nós vamos ficar, então, eternamente aprisionados na célebre frase do cronista do Rio de Janeiro. Né? Até me falhou na memória o nome do... Vamos ficar aprisionados no complexo do vira-lata? Não, isso não existe no mundo agora. O Brasil então não deve fazer assim, porque não existe no resto do mundo, o que também não é verdade, porque a tributação das transações financeiras é aplicada em alguns países do mundo hoje em dia. E o que a Europa está adotando agora? O que a França está fazendo? O que a Inglaterra está fazendo? O que outros países estão fazendo? Estão aplicando o quê? A chamada digital tax. É o retorno ao imposto pré-IVA, o que a gente na literatura de um turnover tax, um imposto sobre vendas. Que para tentar remendar as regras vigentes no momento em que há um enorme conflito internacional em torno de algum acordo para uniformizar regras no mundo. Então, acho que a minha proposta é essa. Não sei se eu já estou perto de... Tenho mais uns 5 minutinhos, talvez, para comentar o que eu poderia dizer em complemento ao que eu já disse. Né? Perfeito. Acho que a gente... Desculpe. Imagina, eu só avisando ao senhor que chegou a 11 minutos, mas o senhor tem mais uns 4 minutinhos para concluir a sua fala. 2 minutos. 2 minutos. Eu tinha uma coisa aqui que eu tinha anotado que eu quero. Né? Então é o seguinte. Eu acho que se a gente botar mais ênfase na questão do financiamento do Estado do bem-estar social, que esse Estado vai ter muito mais necessidade de ampliar a proteção social dos trabalhadores e da população em geral, a gente abre uma nova discussão que pode fugir desse debate. Não é a CPMF, não é a CPMF. É uma nova discussão, é uma nova base, né, que tem amplitude, que é coerente com a hipótese não, com a perspectiva de que o financiamento da Previdência Social vai necessitar cada vez de mais recursos, e recursos eram receitas estáveis, quer dizer, receitas menos vulneráveis à flutuação da atividade econômica, que são coisas com o fato de que as despesas são estáveis. Né? Então, no momento de crise, o regime de previdência não seria tão grave a queda na arrecadação, e que praticamente não custa nada para arrecadar, ou muito pouco. Né? Então, isso que é a proposta que eu venho defendendo há tempos, conversando com o Marcos e com o Luigi sobre isso. A gente vem batalhando nessa área e eu espero que a gente não chegue ao final dessa discussão. Eu não quero assistir a um novo fracasso. Eu sempre repito a estrofe de uma música muito clássica no Rio de Janeiro dos anos 50, início dos 60. A música era... O título da música era Ninguém Me Ama, mas isso não interessa aqui. Era assim, a frase era de uma cantora célebre, de uma pessoa que vivia uma vida nas boates, dizia assim, não, vinha ao longo da noite de fracasso em fracasso. E agora só me resta o cansaço. Então, eu acho que a gente tem que evitar o fracasso dessa discussão de reforma tributária que está sendo travada agora. E aí gerar uma esperança de que nós vamos avançar rapidamente no caminho do futuro. Senão, nós vamos desmentir mais uma vez a profecia que um imigrante que veio da Europa para o Brasil há 80 anos, chamado Stefan Zweig, a profecia que ele escreveu no livro há 80 anos, chamado Brasil, o País do Futuro. Ele imaginava que o futuro do Brasil seria glorioso, com todas as suas riquezas naturais, com tudo que ele viu por aqui. Né? Nós estamos há 80 anos esperando que o Brasil venha a ser o país do futuro e nós estamos ameaçados, se não fizer uma discussão séria nesse debate, de ao invés de ir para o futuro, a gente fica amarrado no passado. Mais ou menos
essa é a minha posição. Muito obrigado. Perfeito, professor Fernando, muito obrigado pelas sábias palavras. Agradeço compartilhar o conhecimento do senhor aí com todos os participantes. Abri agora o bloco para os parlamentares fazerem as suas perguntas. Peço, por gentileza, professor Fernando, que volte o seu microfone para o mudo, okay. Que o deputado federal, o deputado Peternelli, se manifestou com o interesse de fazer a pergunta. Vou liberar o microfone dele para a sua manifestação. Prazer falar com o senhor, deputado. Muito obrigado pela participação. Fique à vontade. Marcelo, Marcos Sintra, Luíde, Marcos, Fernando Rezende, é uma satisfação estarmos aqui presentes. Tenho acompanhado essa parte, vou continuar, eu brinco lá com o Marcelo, dizendo que eu puxo no extremo para ver se dá um meio de campo aí, né, que é o que os senhores estão planejando. Eu gostaria só de fazer 2 sugestões ao Luíde. Primeira sugestão, desonera os empregados, porque, senão, desonera mais ainda, para que tenha uma massa, né, interessada em participar desse aspecto. Eu digo sempre na minha proposta que a desoneração é do salário, tanto do empregador quanto do empregado. É mais exequível nas atividades. Então, isso é uma sugestão para estudar. Segunda observação, Luiz, no seguinte aspecto. O Ministério da Economia, o Paulo Guedes, ele está propondo uma alíquota de 0,2 e planeja arrecadar 120 bilhões. Você está propondo uma alíquota de 0,8 e planeja arrecadar 220 alguma coisa, que eu estava com 2 atividades ainda há pouco. Então, esses valores não estão batendo. Ele propõe 0,2, 120, você propõe 0,8, se não me lembro direito, e arrecada 200 e pouco. E nessas bases, eu ainda fico em dúvida. Eu digo que elas serão mais efetivas se nós diminuirmos o capital circulante. Todos os dias, o Banco do Brasil publica o capital circulante e o Banco Central publica o sistema de pagamento. Então, essas 2 sugestões só que eu queria comentar. E vamos ver se nessa semana nós temos aí uma oportunidade daquela ideia que eu apresentei em janeiro. A ideia básica não mudou, a ideia não é minha, o imposto que eu proponho lá é do Marcos Sintra, o Pacto Federativo é do Paulo Guedes, compra acima de R$1.000 só eletrônico é uma decisão da União Europeia, e acabar com as notas era uma necessidade para que eu via naquela oportunidade, para que o máximo fosse tributado e, somando a isso, tivesse menos cueca de dinheiro, menos mala de dinheiro e menos apartamento de dinheiro. Então, acho que essa movimentação é importante, está atrelada à redução do capital circulante, em especial das notas de 50 a 100 e, infelizmente, das de 200 que estão fazendo. Então, esses 2 aspectos, os valores seu e do Paulo Guedes, e eu incluiria mais desoneração ao trabalhador. Obrigado, Marcos. Eu poderia lhe responder, general, por favor? Vou aproveitar e já responder a sua questionamento. Primeiro, a sua primeira questionamento sobre o aumento da diminuição da carga tributária sobre o trabalhador, eu concordo plenamente. O problema é que a alíquota vai ser um pouco maior daquela que nós estamos propondo. Mas eu estou de acordo consigo, que se nós conseguirmos desonerar também todos os encargos do trabalhador, fica mais fácil, inclusive, para que isso possa viabilizar-se essa desoneração. Segundo, a questão das alíquotas, eu acho que a minha informação está correta.
O que está colocado lá, que não está claro na proposta do Guedes, é que ele fala em 0,2, mas ele diz 0,2 na entrada e na saída. Então, seriam 0,4. E o 0,4 bate um pouco com a nossa posição de 0,4, dá uma arrecadação de 120 bilhões de reais. Então, está batendo. Se isso for 0,2 e 0,2 na entrada e na saída, nós estamos propondo 0,4, 0,81 somente na saída do dinheiro e não na entrada do dinheiro. Eu acho muito mais saudável fazer dessa forma do que controlar a entrada e saída desses recursos. Mas o nosso cálculo, que está na folhinha que o senhor me ensinou a fazer, general, que se a gente não conseguir explicar em 3 folhinhas uma proposta, essa proposta não é simples, é complexa. Obrigado. Uma coisa importante, Luiz, você repara, só para complementar isso que você concordou do trabalhador, se nós colocássemos 8% de todos os salários no mercado, essa economia seria naturalmente também aquecida para os empresários. Então, uma coisa vai se somando à outra e talvez possa compensar. Muito obrigado aí pela explanação, realmente você tem razão. Ô, Marcos, posso fazer uma adição a esse questionamento do general? É evidente, professor. Bom, vejam, como o tributo sobre movimentação financeira é um tributo flexível. A proposta original era desonerar a contribuição patronal. Eu acho muito saudável, excelente, também desonerar o trabalhador, até porque a Previdência brasileira, isso é muito importante nós atentarmos, é um regime de repartição, é um sistema previdenciário onde toda a sociedade se compromete a custear a previdência social. Consequentemente, a sociedade inteira deve pagar, e não somente os seus beneficiários. É a ideia de que o custo do sistema previdenciário tem que ser custeado pelos seus beneficiários é um outro sistema, é o sistema de capitalização. Aí o empregador e o empregado pagam aquilo que eles vão receber. Um sistema de repartição é universal, a sociedade inteira paga. Portanto, nós não devemos fazer o custo da Previdência incidir exclusivamente ou majoritariamente sobre empregados ou empregadores, e sim em toda a sociedade. E qual é o único tributo que alcança toda a sociedade? É insonegável: a movimentação financeira. Outra observação que eu quero fazer, general, muito importante: vejam como esse tributo é flexível, como ele é eficiente. Uma das grandes críticas ao tributo sobre movimentação financeira é que ele seria regressivo. Não é verdade. Ele não é nem regressivo e nem progressivo. Ele é proporcional, ou seja, ele incide na proporção exata da movimentação financeira de cada um. Então, logicamente, se eu tenho um rendimento 10 vezes maior que o outro, eu pago 10 vezes mais. Isto não é progressividade e nem regressividade, isto é proporcionalidade. Mas muita gente diz, não, tem que ser progressivo. Tem que ser. Eu não concordo, mas não tem problema nenhum. Quer fazer a CPMF progressiva ou um tributo sobre pagamentos progressivo? Não tem problema. Até R$1.000, 0,8, de 1.000 a 2.000, 0,82, de 5.000 a 7.000, 0,84, e garante-se a progressividade, se a sociedade achar que deve garantir progressividade. Eu não acho, eu sou contra a progressividade. Eu acho que a progressividade do sistema fiscal deve ser medida não no lado da arrecadação, mas no lado do gasto. Quem esse recurso beneficia? Não adianta nada arrecadar progressivamente e gastar regressivamente. Você não está melhorando o padrão de distribuição de renda. Então, esse é um tributo muito flexível, é um tributo que se ajusta aos desejos do legislador com muito mais facilidade do que esses sistemas malucos aí, por exemplo, de desonerar a folha de salário
devolvendo o tributo pago, somando nota fiscal de cada compra e depois ter que fazer um rebate fiscal na conta da pessoa. Quer dizer, são coisas assim absolutamente cerebrinas e que, como disse o professor Fernando, aliás, parabéns pela sua fala hoje, Fernando, foi excelente do ponto de vista filosófico, conceitual. Como diz você, isto não simplifica, isto complica. Muito obrigado, professor Marco Senta, pelo complemento. Abro a palavra para o deputado Alexis Fontaine ou a deputada Ângela Amin. Se quiserem fazer uso da palavra, por gentileza, seria uma honra dividir esse tempo com os senhores. Ô Marcos, deputado Alexis Fontaine aqui. Tudo jóia. Um ótimo dia, deputado. Tudo bem. Vocês estão me escutando bem? Que eu estou botando um fone aqui, não sei se está ok o som. Perfeito, perfeito. Todos ouvindo o senhor perfeitamente. Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu sou absolutamente favorável a essa questão da desoneração da folha de pagamento. Eu não sei se nós vamos conseguir desonerar absolutamente toda ela, que seria um desejo interessante, até com uma contrapartida para o setor de serviço ou dos grandes empregadores, né, da atividade econômica brasileira, porque minha grande preocupação é de a gente estar na mesma página que as grandes economias do mundo. E não tenho um estudo assim totalmente profundo, comprovado, mas acho que todas as economias, alguma oneração sobre a folha acaba tendo, principalmente os países europeus. Então, acho que nós estamos assim com níveis de oneração muito altos, sem dúvida nenhuma, temos que trabalhar em cima disso. A minha preocupação é a forma, né? Eu conheço bem já conversei bastante com o professor Marcos Sinter sobre isso. O Reginaldo Peternelli toda semana me vem com um folheto novo, com algum argumento novo sobre o imposto, sobre movimentações financeiras ou de pagamentos. Eu sou um crítico, eu não sou uma das pessoas que concorda com esse imposto, não pela questão de como ele é prático e fácil de fazer a arrecadação, mas a minha preocupação é sobre as distorções que ele provoca na economia. O fato dele ser um tributo cumulativo de base muito ampla, ele acaba acumulando em todas as atividades, todas as movimentações da economia, e isso, obviamente, vai acumulando no preço dos produtos ou serviços de forma não transparente. A gente acaba não tendo uma visão de quanto tem de tributo. E várias vezes, já até questionei o próprio general Peternelli em plenário, falar quanto tem de tributo acumulado numa bicicleta, quanto que vai ter no automóvel. E a resposta nunca conseguiu entregar de forma conclusiva. Uma outra preocupação minha, quanto a uma das afirmações que é um imposto insonegável, eu não consigo enxergar como ele seja insonegável se nós simplesmente vamos partir para os criminosos, né? Quem for criminoso, quem for uma pessoa que não está, uma pessoa ilícita, ela tem outros meios hoje. Ela tem facilmente dólar, ela tem euro, ela tem ouro, diamante, obras de arte, ela tem... e até o traficante, quem sabe disso, ele troca por fralda, ele troca por comida, ele faz qualquer escambo. O negócio dele não é estar fazendo movimentação financeira, obviamente, com recurso. E o recurso que não passou pelo sistema bancário, porque nós já temos uma quantidade de papel moeda que já está rodando na economia. Esse papel moeda que não vai sair do banco, até entendo a possibilidade, não, se vai tirar do banco, vai ter uma tributação dupla. Mas uma vez ele líquido, ele não volta mais para o banco, né? Uma vez ele corrente, ele não volta mais ao banco. Ou seja, a gente começa a distorcer o comportamento daqueles que têm dinheiro vivo. Dinheiro vivo vai valer mais do que dinheiro dentro do sistema financeiro, porque o dinheiro financeiro sempre vai ter uma tributação. Então, minhas preocupações quanto a essas distorções que vão acontecer na economia. Quando a alíquota é menor, mais baixa, a gente sabe que são menores as distorções. Quando a forma alíquota vai aumentando, fica mais complicado, até eventualmente estimulando a verticalização, muito bem apresentado pelo Fernando Rezende, quando da criação do IVA, que era para impedir a verticalização. E a gente
tem uma ideia de que no livre mercado, quanto mais estimular a economia não verticalizada, melhor, porque você aumenta a concorrência. É muito difícil imaginar uma indústria automobilística que ainda vai ter que ter uma indústria de pneu, uma de vidros, uma de acessórios, uma de estofamento. A gente sabe que as montadoras hoje elas são totalmente descentralizadas, na verdade, eram montadoras, nem produzem praticamente mais nada. Eventualmente fazem um motor e pintura da carroceria, estampagem, mas elas não fazem mais nenhum componente. Então, a minha preocupação é essa. A favor da desoneração, com certeza, mas procurando outras bases. Eu até escutei a fala do professor Marco Sintra, de que no período que ele esteve na Receita, procurando outras bases. Acho isso extremamente nobre. E sei que não é fácil, porque nós não estamos falando de pouco dinheiro, nós estamos falando de muito dinheiro. Então, as minhas considerações em relação a essa questão da movimentação, esse imposto à movimentação financeira, é baseado nessas questões das distorções. Também tem uma questão que nem vou falar de regressividade, vou falar de quem deve pagar o tributo de fato. No meu conceito, deve pagar o tributo quem gera riqueza, quem agrega valor, quem, nessa forma, de alguma forma da sua atividade econômica, está gerando alguma certa riqueza. E, nesse sentido, a CPMF, ou movimentação financeira, nem vamos falar CPMF para não contaminar a discussão, ela começa a tributar de uma fase muito mais ampla, e realmente a base é muito mais ampla, mas ela pode estar tributando muita gente que não deveria ser tributada. São pessoas que estão simplesmente fazendo alguma movimentação financeira, mas não obrigatoriamente estão gerando riqueza ou agregando valor. E isso acaba, assim, sendo injusto. Quem que nós estamos tributando? A base ampliou, é muito mais ampla, mas não eram exatamente as pessoas que deviam pagar tributos. Por algum motivo estão fazendo uma movimentação simples, sem nenhuma geração de riqueza. Quanto à alegação de que o IVA é um imposto ou um conceito antigo, ultrapassado, eu rebato isso porque ele é tão antigo quanto a apuração de lucro. E é um conceito atemporal, não existe algo que, porque seja conceito antigo, que não serve mais. Lógico, vocês fazem uma boa abordagem dizendo que a economia está ficando cada vez mais digital e menos analógica, mas independentemente de ser analógica ou de ser digital ou ser quântica, não interessa isso. Interessa um conceito fundamental, o lucro, a agregação de valor, a geração de valor. E isso não tem tempo, né? Nós não vamos mudar amanhã o conceito de que não, agora não existe mais o lucro, porque o lucro é um conceito antigo e agora vai ser algum outro conceito novo. Algumas coisas, elas, independentemente em que tempo nós estamos na história da humanidade, elas têm exatamente o mesmo conceito. Então, o IVA tem esse conceito também. Eu sou um dos que gosta muito do IVA, porque ele tributa a agregação de valor. Não o lucro exatamente, é a agregação de valor. Vamos ser bem claros nesse conceito. Portanto, ele acaba tributando aquele que está trabalhando, se esforçando para gerar algum recurso, uma riqueza na sua empresa. Ou seja, a gente faz pagar o tributo aquele que deve pagar o tributo, aquele que gerou alguma coisa. Então, eu só gostaria que a gente, nessa frente parlamentar, não ficasse com uma conversa apenas focada no imposto único, ou no imposto sobre movimentação financeira de pagamento, e ampliasse isso procurando outras bases, né? E, eventualmente, nem uma base de arrecadação, mas uma redução, por exemplo, dos subsídios tributários, que até o próprio Rodrigo Maia apresenta muitas vezes. Acho que a gente tem que ampliar para poder conseguir esse objetivo, que é muito nobre. Perfeito, deputado. Muito obrigado. Vou só conceder a palavra. Eu queria só apresentar, Marcos, se você me permitir, a Claro, informação para o deputado Alex. Nós temos todo um estudo, inclusive, para os preços relativos completo. Essa folhinha que eu apresentei é um resumo da nossa proposta. Mas nós temos os estudos que mostram como é o processo de custo dos setores e dos vários setores. Eu vou lhe enviar uma proposta completa, com análise completa, estudo completo sobre a desoneração da folha e pela substituição da contribuição à alimentação financeira. Agradeço muito, Luigi. Eu queria comentar um pouco sobre a questão da cumulatividade, que foi mencionada pelo deputado.
Eu diria o seguinte: a cumulatividade torna-se menos relevante num mundo onde o processo de produção segue uma trajetória distinta. Eu usei duas imagens. Na economia industrial, o processo de produção, distribuição, entrega de mercadorias ao consumidor e assim por diante, se assemelhava a uma longa ferrovia, milhares de quilômetros, desde a etapa da matéria-prima até a produção do produto final, do automóvel que vai ser entregue ao consumidor. E nesse processo, o que acontecia? O valor adicionado a cada etapa da parada do trem crescia, porque a matéria-prima valia quase nada, aí na segunda etapa agregava-se algum valor, transformação do produto e assim sucessivamente, mas o valor mesmo do que era entregue ao consumidor era acrescido nas etapas finais. Quer dizer, o automóvel valia quantas vezes mais do que o minério de ferro e o aço que foi utilizado na sua produção. Então, nesse processo, a cumulatividade era muito grande. Consequentemente, a cada etapa, o método do valor agregado funcionava satisfatoriamente. Agora, no novo processo, quando eu usei a expressão de uma roda viva, é diferente, porque o valor agregado está lá em cima, no início do processo de geração de valor, né? Do valor criado. O seu celular que você utiliza aqui, esse produto, representa quanto do valor que foi adicionado de venda nesse produto? Praticamente quase nada. Então, talvez nem 10%. No automóvel não é muito diferente, né? O valor está lá atrás na geração da ideia do software que desenhou o novo produto, né? Da tecnologia que foi adotada por um outro software para gerar o produto, do merchandising que foi gerado para vender o produto e assim sucessivamente. Então, o valor decresce ao longo do processo. Nesse sentido, o que acontece? A cada etapa que você transita, o imposto pago na etapa anterior é bem maior do que o imposto pago na etapa seguinte. Ou seja, o método de crédito e débito não funciona, porque você vai ter um imposto na etapa seguinte que vai gerar um débito, mas o crédito na etapa anterior não vai ser suficiente para anular o débito. Eu posso explicar isso em números, se não estiver explicando de uma maneira muito correta, né? Nesse sentido, e, ademais, as etapas são rápidas. No momento em que você desenha lá um software para gerar um produto agora, né, e ele circula rapidamente, não tem anos, não tem meses. Da maneira em que você concebeu o produto, gerou e disponibilizou o produto numa plataforma digital, o acesso do consumidor ao produto final é rápido, né? Então, isso muda a discussão. Não é que o IVA vai acabar de uma hora para outra. É que esse método não é um método adequado para o tipo de negócios que se instalam com essa nova mercadoria. Esse é o problema que a gente precisa discutir, eu acho, né? De outro lado, é aquilo que o Marcos falou e que eu venho insistindo muito. As novas discussões sobre o IVA também estão chamando a atenção para isso. É uma nova abordagem à questão da progressividade. Não é só saber de onde vem o dinheiro. Progressividade é uma via de mão dupla. É de onde o dinheiro vem e para onde o dinheiro vai. E o Brasil é clássico em que o dinheiro que entra nos cofres do Estado está sendo aplicado muito mais em benefício dos que têm mais renda do que os benefícios dos mais pobres. Não se fez nenhum estudo recente que eu conheça, mas os estudos que se fizeram no passado mostraram isso com toda a clareza, que a classe de renda mais baixa paga mais imposto do que os benefícios que recebe. E esse é um trabalho que a gente precisa atualizar para mostrar a discussão pública sobre esse assunto. Enfim, são breves observações só, mas eu acho que todo esse comentário que o senhor fez são muito importantes para nossas reflexões. A gente tem que continuar estudando. Perfeito, professor Fernando. Professor Marcos Sintra, quer fazer algum complemento? Eu gostaria, sim, antes de mais nada, cumprimentar o deputado Alex. Eu acho que é um dos mais atuantes parlamentares na questão tributária.
Ele tem razão, já tivemos oportunidade de discutir no passado, mas não com o nível de detalhamento que ele aborda hoje. E desde já, Marcos, eu acho que eu não vou ter tempo de... Ele mencionou tantos temas importantes que eu não vou ter a menor oportunidade de responder um a um, ainda que eu esteja assim, ansioso por responder a todos eles. Mas eu, desde já, então, convido o deputado... Sintra, a gente conversa outra oportunidade, não tem problema. É isso aí. Tá ótimo, tá ótimo. Não, e eu gostaria muito de poder marcar uma hora para nós conversarmos, sim. Eu acho que, eu repito, como você tem sido um dos mais atuantes parlamentares nessa área, eu acho que seria uma conversa muito interessante. E, além disso, o Fórum da Desoneração de Folha também pode ser uma oportunidade muito interessante, quem sabe uma reunião com vários outros parlamentares, onde a gente pudesse descer a detalhes. Eu só queria dizer uma coisa genericamente, né? Nenhum tributo, deputado, é perfeito. Nenhum tributo é perfeito. Existe, sim, qualquer tributo gera distorção. Eu tenho feito estudos econométricos aprofundados, o IVA gera distorção. Na medida em que ele deixa de ter uma alíquota, na medida em que ele cria casos especiais, ele está gerando cumulatividades que fazem com que, muitas vezes, de maneira não claramente percebida, essa cumulatividade dos IVAs, quando não aplicados de maneira ideal, são muito intensas. E eu tenho estudos que mostram isso. Eu resumiria dizendo o seguinte: é preferível um tributo cumulativo com uma alíquota baixa do que um tributo sobre valor agregado com uma alíquota alta. Existe, logicamente, um ponto de equilíbrio, um break-even, onde as duas formas de tributação se equilibrariam em termos de distorções aplicáveis à economia brasileira. Eu tenho esses estudos, tenho feito e atualizo cada vez que a matriz da tabela de recursos e uso do IBGE é publicado, e seria muito interessante nós discutirmos. Mas, de fato, eu acho que você tem toda a razão. Quer dizer, nenhum tributo é perfeito, todos os tributos introduzem distorções no funcionamento do sistema econômico. Você pode dar peso a uma coisa ou outra. Por exemplo, eu vejo que você dá um peso muito grande à questão da transparência, saber exatamente o que cada produto tem de imposto. Concordo plenamente. Um tributo sobre movimentação financeira não é tão transparente quanto um IVA. Mas quanto qual IVA? O IVA perfeito. É o IVA com uma alíquota, absolutamente universal, incidente sobre todas as bases, porque se ele for incidente sobre algumas bases, mas, por exemplo, não pega Simples, não pega a Zona Franca de Manaus, não pega o mercado financeiro, acabou a não neutralidade do IVA. Acabou. Ele tem distorções. Então, nós precisamos aferir quais as distorções causadas por um e por outro. Mas, de fato, um tributo sobre movimentação financeira, em condições ideais, ele é menos transparente do que um IVA perfeito. Checkmate, concordo plenamente com a sua posição. Agora, as outras críticas, né, elas se aplicam de maneira muito mais intensa aos nossos tributos atuais. A questão do uso da moeda para fugir da tributação, a questão da dolarização, a questão da obra de arte ou do diamante, a questão da tributação em dinheiro. Tudo isso é muito mais intenso quando a gente tem alíquotas de 20%, de 30%, imposto de renda de 40%, etc., do que num tributo de 0,2%, 0,3%, 0,4%. Então, nós precisaríamos relativizar. Todos os tributos sofrem de tentativas de sonegação e todos os tributos sofrem não neutralidades. Agora, eu prefiro um tributo que tenha distorções com uma alíquota baixa do que um tributo que tenha distorções, e o IVA também tem, e muita, com alíquota muito alta. Mas isso nós podemos discutir pessoalmente, vai ser um prazer, viu? E eu acho que o debate com você, Alex, vai ser muito interessante, porque eu sei da sua participação nesse debate da reforma tributária, e convido aí, eu acho que o deputado Marcelo podia estimular esse tipo de debate aí na frente parlamentar, e eu estou à disposição para discutir e receber propostas e receber sugestões. Eu sou absolutamente
aberto a receber essas sugestões e analisar formas de desoneração de folha. Perfeito, Sintra. Obrigado. Também estou indo, gente. Vou ter que sair. Um abraço para todos vocês. Parabéns, Marcelo. Valeu, Alex. Obrigado. Perfeito. Deputada Ângela Min, gostaria de fazer uso da palavra. Deputado General Peternelli, para concluir, alguma outra observação ou podemos já caminhar para o encerramento? Ok. Não houve nenhuma manifestação, tanto da deputada Ângela quanto do deputado General Peternelli. Encaminho a palavra, então, para o deputado delegado Marcelo Freitas, que fará o encerramento. Só um abraço para todos e um bom final de semana. Tá joia, deputado. Muito obrigado pela participação. Obrigado, general. Concedo a palavra ao deputado Marcelo Freitas para o encerramento do evento e as considerações finais. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Eu penso que esse debate foi de um nível elevadíssimo. A participação do Alex, apresentando um contraponto àquilo que estamos discutindo, ela foi extremamente profícua e serve exatamente na linha da consideração inicial que fizemos. A maior dificuldade que teremos com relação à reforma tributária na Câmara dos Deputados e no Senado é encontrar um ponto de convergência, um ponto que nos permita, certamente, concluir uma proposta singela, como disse o doutor Fernando Rezende, mas que, ao mesmo tempo, permita superar essas dificuldades que todos nós temos enfrentado com relação a esse modelo fiscal brasileiro. Encontrar o ponto de convergência será o grande X da questão. Eu costumo dizer que não existe uma receita para o sucesso, mas certamente a receita para o fracasso é querer agradar a todos. Nos parece uma verdade inquestionável e um ponto de consenso que a reforma tributária ela é necessária e ela deve ser feita com responsabilidade a ponto de que possamos trabalhar com a ideia de desoneração dos encargos sobre a folha de pagamento antes. Tanto o Luigi quanto o doutor Fernando Rezende foram felizes demais em suas falas. Ninguém aqui acredita na possibilidade de que o emprego será gerado da noite para o dia. Então, é importante que fique claro isso. E o doutor Fernando foi muito feliz quando disse exatamente a ideia de que nós temos que buscar simplesmente garantir o financiamento do regime de proteção social. Como relator da reforma da Previdência da CCJ, a gente sabe das dificuldades que é se manter exatamente um trabalho nessa linha de conseguir manter esse sistema de proteção social, que hoje é feito pelo sistema de repartição. Então, agradeço a participação de todos, vamos fomentar ainda mais debates, mais situações como essa. Luiz, obrigado, doutor Fernando, muito obrigado. Professor Marcos Sintra, nosso eterno professor, muito obrigado pelas colaborações e esperamos que a Frente Parlamentar em defesa da desoneração de folha possa propiciar novos debates sobre isso e, quem sabe, a gente possa propiciar um debate, se Deus quiser, em breve, no próprio parlamento, de maneira presencial, com a presença de boa parte de vocês, se a gente conseguir superar esse momento de pandemia com a vacina que a gente espera seja implementada no mundo e no nosso país em breve. Obrigado a todos, um excelente e abençoado final de semana, conto sempre com o nosso trabalho e seriedade. Muito obrigado, deputado. Luíde, por gentileza. Deputado Marcelo, foi excepcional essa nossa conversa de hoje e abriu espaço exatamente para o diálogo. Essa participação do deputado Alex é muito importante porque dá uma forma de a gente colocar todas as cartas na mesa e discutir o assunto, e não reservar soluções mirabolantes de uma hora para outra. Agradeço muito essa sua intensa atividade na frente parlamentar e esperamos que a frente parlamentar seja um exemplo de como se tem que fazer as coisas no Brasil. Perfeito, Luiz. Muito obrigado. Professor Marcos Sintra, suas considerações finais, por gentileza. Liberar o microfone. Só queria agradecer aí a todos, né? Eu achei que foi um debate muito interessante. E deixar aqui os meus parabéns ao deputado Marcelo Freitas. Eu acho que a criação da Frente Parlamentar pela Desoneração de Folha pode ser um marco decisivo
nesta reforma tributária. Sem acharmos esse ponto de convergência, deputado, infelizmente, eu sinceramente acredito que nós não teremos reforma tributária. E esse ponto de convergência está nas suas mãos, no trabalho desta frente parlamentar, que pode reunir deputados, senadores, técnicos, especialistas, para nós discutirmos e acharmos o caminho para fazermos a desoneração de folha. Sem ela, eu realmente temo que nós não conseguiremos fazer a tão sonhada reforma tributária. Parabéns pela iniciativa e estou à sua disposição. Muito obrigado, professor. Professor Fernando Rezende, suas considerações finais. Soube aqui que o senhor tem um codinome de poeta da economia. Eu acho que num debate como esse a gente precisa recorrer a todas as disciplinas existentes e principalmente a muitas pessoas do mundo das artes, que têm cabeças mais abertas para discutir o que está acontecendo no mundo e como é que a gente deve se posicionar frente a essas transições, desculpe. Então, eu queria simplesmente manifestar a minha satisfação de ter participado dessa discussão e cumprimentar, além dos meus amigos que estão aqui na mesa, o delegado, o deputado Marcelo Freitas, pela condução desse debate e pelo trabalho que ele certamente disse que pretende fazer à frente da comissão que está discutindo esses assuntos no Congresso Nacional. Então, muito obrigado e meus cumprimentos ao delegado que coordena esse debate. Agradeço, professor Fernando, suas palavras. Só agradecer a assessoria também de todos os parlamentares e, claro, todos os deputados e senadores que estiveram presentes nesse debate, as assessorias que vieram representar os seus respectivos gabinetes. Hoje, durante o dia, terminarei a ata dessa respectiva reunião e enviarei pessoalmente para todos os convidados para que tenham registrado o que foi debatido nesse momento. Deputado delegado Marcelo Freitas, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela confiança, Luíde, professor Fernando, professor Marcos Sintra, e encerro aqui esse debate. Um forte abraço e uma ótima sexta-feira para todos.